Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor começa a semana falando sobre a saúde da sua boca. Olha, hoje a gente vai falar sobre próteses, sobre implantes. E o meu convidado é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia. Ele vai falar um pouquinho também sobre a diferença entre overdenture, que é a prótese móvel sobre implante, e a prótese fixa aparafusada. Você que já tem dúvida, já começa a se preparar, porque você vai participar do programa de hoje e não pode sair daí que o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é sempre um prazer e uma enorme alegria ter vocês aqui conosco. Você que abre as portas da sua casa para receber bastante informação aqui no Consulta ao Doutor, que confia na escolha dos nossos profissionais. Vocês sabem que são profissionais de excelência. Olha, o programa de hoje é sempre muito pedido nas redes sociais, pelo telefone. As pessoas entram na minha página do Facebook para pedir, então, que a gente fale sobre implante. A gente sabe que tem várias modalidades e assim como a tecnologia, então, vai se aprimorando, né? Alguns implantes acabam ganhando mais notoriedade que outros e você sabe que sempre a nossa preocupação é fazer com que você entenda que existe uma alternativa. E, claro, com um profissional de excelência que ele vai poder te orientar da melhor forma. Hoje, meu convidado é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre especialista em implantodontia. Já eu te convido a participar aqui do programa. Doutor, obrigada por ter vindo nessa segunda-feira. Boa tarde, Anisa. Boa tarde a todos os nossos espectadores que fielmente nos acompanham quando eu estou aqui. É sempre um privilégio muito grande estar aqui. Eu sempre repito isso, né? Sim, as pessoas adoram quando você vem. Elas pedem para que você volte. Então, ótimo. Eu agradeço a atenção, a preferência. E eu venho aqui, porque eu falo sempre isso aqui no ar, onde seja, que é um programa de excelência, da mesma forma que você me qualificou como tal. Só um programa de excelência para trazer profissionais de excelência, né? Obrigada. E a produção, a tua forma com que você apresenta, o teu conhecimento já na área da saúde facilita muito o nosso trabalho aqui também, porque o tempo, apesar de parecer longo, acaba ficando curto para nós, né? Exatamente. Porque são tantos assuntos, então é sempre um privilégio muito grande estar aqui. E é bom falar sobre implante. Quem está em casa, às vezes busca uma alternativa, né, doutor? Sim. Então, quer se ver livre daquela prótese móvel, né? Aquela prótese que você não tem mais qualidade, né? Sorrir, tá tranquilo para sorrir, né? Mas ela não consegue mais falar, ela não consegue mais mastigar algum alimento. Então, a pessoa se vê descontente com isso. Não pode achar que é para viver daquele jeito descontente, né? Então, tem alternativa sempre. E o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo vai dar as direções aqui pra gente durante o nosso bate-papo. Você pode participar do programa a partir de agora. Liga pra cá, 0 operadora 11 3337 5886. Eu vou repetir pra você. 3337 5886. Participa pela internet, é fácil participar. No Twitter, @consultadoutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Corre pra nossa página do Facebook, facebook.com/consultaaldoutor. Todos os dias a gente coloca, segunda a sexta-feira, né? A gente coloca qual é o tema do programa. Agora sempre com uma foto, que é muito legal também, para que você saiba exatamente quem é o nosso convidado aqui, né? É bacana poder acompanhar também a nossa equipe. A gente tira foto minutos antes do programa entrar no ar, atualiza aí a página para você, com todo carinho sempre, para que você possa já comentar fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo também, fique à vontade. E quando você não quiser ser identificado, por favor, mande uma mensagem particular e me avise que não quer ter a sua identidade revelada, que não tem problema. A sua dúvida vai ser respondida da mesma maneira. E olha, o legal é que você tem esse recurso, né? Quando você quer sigilo sobre o seu nome. A gente sabe que muitas pessoas, quando a gente trata sobre implante, a pessoa não quer que fale o nome. Não tem problema. Mande a sua mensagem particular e me avise, que aí seu questionamento vai ser esclarecido da melhor forma. Você também assiste ao Consulta ao Doutor pela internet.
Se você não tem uma televisão, não é mais desculpa para não nos assistir. Tablet com acesso à internet, celular, um computador, www.hittv.com.br. Você acompanha toda a nossa programação 24 horas por dia. Por lá também sempre tem fotos atualizadas dos nossos momentos aqui dos bastidores e da entrevista no Consulta ao Doutor. Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, quem está em casa e busca uma alternativa, então perder os dentes, a gente sabe que ninguém quer perder os dentes, mas antigamente, e nem faz tanto tempo assim, a solução para resolver os problemas da boca era extrair os dentes. Sim. Né? Hoje a visão é totalmente diferente, ainda bem, né? Hoje a ideia é que as pessoas possam chegar na terceira idade ou, enfim, com os dentes, os seus dentes na boca. Às vezes acontece um trauma, uma fratura e aí não é possível mantê-los na boca de maneira saudável, problemas periodontais que a gente pode falar também. Agora, a gente sempre acha, quem está em casa também, as perguntas aqui também não param, as pessoas sempre perguntam sobre preço. A gente nunca fala sobre preço, mas eu acho legal, inclusive na nossa entrevista, a gente sabe que o doutor ali sempre escolhe os melhores materiais, mas claro que ele está lidando ali com pessoas que às vezes não têm condição de fazer o melhor para aquele momento. Sim. Tem sempre alternativa, doutor, quanto a material e quanto a técnica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente vai basear bastante aqui na técnica Overdenture, que é prótese móvel sobre implante, que você tem um posicionamento para dar pra gente, e a prótese fixa aparafusada. Queria que você falasse se técnica também faz com que o procedimento fique mais barato. Sim. Pergunta longa, abrangente, né? Mas muito pertinente. Nós temos duas situações. Problemas periodontais, como você citou, nos levam muitas vezes à perda dental. Ou por fraturas, N questões, cáries. Acontece muito na minha clínica, paciente chegando com idade entre 35, 40 e 60, até 80 às vezes, relatando, olha, perdi os dentes jovem, meu pai tirou os dentes quando eu era adolescente, fui perdendo os dentes gradativamente, ou eu estou perdendo os dentes, estou com eles mole, a situação está assim. Então, primeira situação, indicação para implantes. Feito isso, resolvido isso, a gente tem duas situações, enxerto ou não. Se eu parto com enxerto, eu aumento o meu custo. Se eu tenho alguns dentes ainda na boca e não vou necessitar do enxerto, muitas vezes é o que acontece, eu já saio de um custo menor. Aí o paciente vai escolher, eu quero overdenture ou eu quero prótese fixa parafusada. Doutor, não conheço nem o que é isso. O que é overdenture? O que é isso? Eu mostro imagens para ele, assim que nós vamos mostrar hoje, e eu mostro quais as alternativas que eu tenho para reabilitar, devolver para ele prótese, dente com implantes. Tá. Eu hoje opto por fazer prótese fixa aparafusada sobre implante. Tá. No mínimo 4 a 5 implantes, às vezes eu ponho até 6 e boca estabilizo toda. Isso. Boca inteira, coloco... Aí depende do tipo de prótese que o paciente quer. Eu quero uma prótese acrílica ou ele não tem, às vezes ele não tem escolha. Às vezes ele tem que colocar uma prótese acrílica pelo volume de osso perdido, para senão ele fica com isso aqui murcho. Tá. Então ele tem que fazer uma prótese com um gengiva artificial. Se for colocar uma porcelana, às vezes o paciente quer mais, aí eu encareço mais ainda o meu trabalho, mas eu coloco 7, 8 implantes e tenho pilares para receber uma cerâmica também mais pesada, de ponta a ponta, mais pesada. Então hoje a tendência é buscar muito mais a colocação de próteses aparafusadas com uma gengiva acrílica, dentes alemães, dentes importados de preferência, que dão uma qualidade melhor ao aspecto final da prótese. Tá. Né? Então aí o paciente fala assim, doutor, dá para usar implante nacional para baratear um pouco mais a minha situação? Podemos, a gente tem implantes. Ele vai reduzir o custo. Perde um pouco de qualidade? Às vezes perde em comparação, mas às vezes você vai falar assim, bom, implante importado é como se fosse uma Mercedes-Benz. O implante nacional é como se fosse um Chevrolet. Bom, é legal, o Chevrolet vai bem, ou uma Ford, ou um Volkswagen, enfim, qualquer marca, não precisa ser a Chevrolet especificamente. Independente, um carro nacional que ande bem, que não precisa ser um Mercedes-Benz, uma BMW, um Audi. Ah, tá bom, eu vou chegar no lugar... Então, isso é mais ou menos o comparativo que eu gosto de fazer para o paciente entender. E isso barateia um pouco mais o custo dele. É claro que ele tem que pensar assim, é minha saúde. Então, se ele tiver a condição de fazer o melhor, a gente sempre conversa. Então, eu tenho esse hábito no meu consultório, sentar com o paciente, eu não pego só e jogo, tá aqui o orçamento. Eu crio a liberdade para ele se sentir à vontade de falar para mim, olha, doutor, eu não posso pagar esse valor, qual seria a minha outra alternativa?
ou eu passo as duas alternativas para ele, dependendo da situação. E a gente tem que estudar a forma de pagamento e tal. Então eu dou essa assessoria também financeira, que às vezes as pessoas mais velhas, elas têm dificuldade de saber até onde elas podem ir, como pode pagar e tal. Então essa é uma forma da gente trazer o implante ao alcance de muitas pessoas que têm condição, mas ficam com medo de ir atrás, né? Então talvez até isso... Até porque o que as pessoas falam é que custa tão caro, não é assim... que parece que é intocável. Exatamente, existem muitas coisas caras que você... Carro é um negócio caro, e quantas pessoas hoje compraram um carro que nem sonhavam em comprar carro há 10, 15, 20 anos atrás? Então tudo é relacionado a isso. Então a técnica agora... Falando um pouco da técnica, por que hoje eu prefiro, falei no início da pergunta, da resposta, que eu gosto de próteses aparafusadas fixas. Por quê? Porque eu fiz muita overdenture, fiz muita prótese removível sobre implantes. Ela é uma prótese que a gente chama de mucoimplanto suportada. Por quê? Porque o implante e a mucosa, a gengiva que suporta a prótese. Diferente da prótese implanto suportada, que é tudo sobre os implantes, aparafusada, fixada. A qualidade de mastigação é infinitamente superior da prótese fixa. A qualidade de durabilidade de fixação também é infinitamente superior. Então a gente tem sistemas hoje importados, da Tri-Eye, por exemplo, que é uma empresa americana que tem um sistema de locator, de fixação dessas peças, que é muito interessante, ela estabiliza bem a prótese. Mas você tem que remover aquela peça sempre que você for higienizar. Pô, mas é melhor, eu consigo higienizá-la melhor? Sim. É melhor mesmo. Só que eu tenho outras questões. Por exemplo, uma internação hospitalar. Qualquer paciente depois de 50 anos tem o risco de ter que fazer um exame no hospital e ter que tirar a prótese. Cara, a primeira pergunta, você usa a prótese? Sim. Por favor, tira e põe aqui na embalagem. A pessoa... e se fosse a parafusada, não tirava? A parafusada não, tem o meu prótese fixa. Então, essa é um diferencial interessante. Segundo, as peças de encaixe da overdenture, com os anos, elas sofrem depreciação. Começa a ficar folgada a peça. Começa a ter que trocar. Agora, quem usa dentadura, eu tenho pacientes que estão adaptados até hoje com overdenture, mas tenho pacientes que abominaram, que disseram, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo. É uma situação de tratamento já considerada hoje obsoleta no nosso meio acadêmico, né? Ainda se um outro caso específico, pacientes que de repente possuem mal de Parkinson e estão assistidos, é interessante, porque a enfermeira tira, limpa toda a asepsia da prótese e volta e botou para ele. É diferente de ir lá escovar a boca da pessoa, é mais difícil tentar conseguir isso, né? Porque às vezes o parkinsoniano muito avançado, ele não tem coordenação mais para higienizar. O paciente com uma síndrome de qualquer mental, um problema mental que, sei lá, às vezes a gente nem indica esse implante, mas muitas vezes você não tem saída, a pessoa não come, não mastiga. Já houve casos de ter que fazer implantes, uma pessoa dessa, você interna no hospital, faz a cirurgia, coloca a prótese e depois as pessoas que estão com ele auxiliam na higienização. Aí é melhor ter uma removível. Então, ela tem a indicação específica, né? Eu tenho 2 ou 3 pacientes hoje que estão discutindo isso comigo no consultório, coincidentemente. Doutor, eu prefiro... Um tem problema de produção de saliva, então é um paciente diferenciado. Ele falou, olha, minha prótese inferior é fixa, minha saliva não está produzindo tão bem quando eu tinha uma móvel. Então, são características pontuais dos pacientes. Você está dizendo, então, que ela não pode ser dita como se fosse para todos? Não. Até porque ela já é mais antiga, mas não é que ela não é mais usada. Ela nunca vai ser extinta. Legal. Você acha que ela nunca vai ser extinta? Legal. Vamos falar. Mas ela vai ter cada vez mais indicação. É importante a gente qualificar corretamente o que cada sistema vai oferecer para o paciente. Porque às vezes a gente lê na internet, pessoas entrevistando por aí, falando sobre um dispositivo que às vezes confunde quem está em casa. Né? É a melhor coisa, eu posso tirar para limpar, nossa, é ótimo, mas atrás disso vem outras situações de quem fez muito. Eu já sofri muito com isso, dos anos de 97 a 2002, 5 anos, praticamente 98% dos casos já troquei para parafusada. O próprio paciente agradeceu hoje dimensões imensuráveis. Porém, tem essas indicações, como a gente falou aqui, mais ou menos, para as pessoas entenderem. Eu gosto que sempre você usa o termo de reabilitação, que eu acho sensacional. Eu preciso agregar isso no meu vocabulário quando eu falar sobre devolver função, né? Você vai reabilitar uma mordida, uma mastigação. Agora, quando você fala para mim... outra coisa que eu acho muito bacana falar para o telespectador, que é a mensagem que o profissional deixa aqui pra gente sempre
Não é para chegar no especialista e falar para ele, como se a gente já soubesse, né? Que a gente faz isso às vezes. O que é melhor para nós, né? Você tem que escolher o profissional. E aí ele faz, às vezes você acha que para você é melhor, por exemplo, esse overdenture que a gente falou. E o profissional diz para você que não é aquilo. Agora, só a questão financeira, então, não vai ser o que vai definir. Você está me dizendo? Determinante. Você está me dizendo aqui, tem o fixo também que dá para reduzir o custo. Sim. Tá. Tem o fixo. Tanto que a overdenture, ela não muda tanto. Porque o número de implantes é praticamente o mesmo. Tem casos com 2, mas tem casos com 4. Tá. Então você vai colocar o mesmo número de implantes. Você vai colocar um dispositivo que tem um custo. Normalmente os importados são melhores. Nacionais eu nem faço overdenture, porque as peças elas acabam perdendo muito o encaixe, o poder de encaixe. Doutor, quem precisa de enxerto fica muito preocupado. Às vezes até se afasta do profissional, fala, deixa assim mesmo, porque eu sei que vai precisar de enxerto, então deixa pra lá. E eu gosto quando você vem aqui, porque você traz sempre o que é mais moderno, o que você gosta de utilizar. Queria que você falasse um pouquinho, e que a gente fala bastante, enxerto, precisa tirar um pouquinho de osso aqui, ou da cabeça, né? O que hoje é mandatório para você? Com o que você prefere trabalhar? Eu sei que a novidade é a proteína morfogenética que você já conversou aqui pra gente, já trouxe aqui pra gente. Hoje você prefere trabalhar com o que quando a questão é enxerto e de quanto tempo você precisa? Depende muito do caso. Eu gosto de usar muito o osso bovino ou osso humano liofilizado. O osso fresco congelado, às vezes a gente lança a mão. As proteínas morfogenéticas ainda continuam sendo melhor para a gente usar. Os fatores de crescimento, plasma rico em fibrina, o PRF, o uso de medula autóloga. A gente está começando um trabalho em Campinas, na coordenação do André, de um amigo meu, que ainda não está sendo aplicado em humano, mas logo vai estar, a própria medula do próprio indivíduo, né? Que é célula mesenquimal. O osso tem origem, todos os nossos tecidos são originados de células mesenquimais, né? E a medula é o principal formador de células. Então, por isso que a aplicabilidade da medula. Mas ainda, de grosso modo, a gente procura fazer os enxertos em bloco. O uso da BMP, que é a proteína morfogenética, com o uso de telas, quando o paciente tem recurso. Que é um tratamento, assim, 4 vezes mais caro que o comum. É muito caro o uso da BMP. Então, o paciente tem que ter muito recurso. Aproveitando só, o enxerto realmente causa medo, né? Eu estava até com uma paciente na semana passada, um abraço para a dona Tereza, se ela estiver nos escutando, que ela mostrava nitidamente o medo que ela tinha nos olhos. Aí eu comecei a conversar com ela, fiz implante embaixo, estava falando, dona Tereza, agora falta fazer um enxerto superior. O pós-operatório da senhora vai ser assim, 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 assim. Ela, o senhor está me garantindo isso? Eu falei, lhe garanto. E a senhora não vai ficar sem dente, no caso dela. Tá bom, ela acreditou, fez o enxerto e os 4 pontos que eu falei para ela se cumpriram. Então isso a gente sabe, porque faz muito. Então uma coisa que eu não costumo fazer, em hipótese alguma, é falar para o meu paciente A e ser B, de forma alguma. O que eu falo para o indivíduo, se eu tiver a experiência de, é aquilo que eu vi em todos os outros casos. Isso te gera a credibilidade. Claro. E é isso que te dá a garantia de que o paciente fez e bateu certinho. Então, assim, eu fiquei feliz, liguei para ela no dia seguinte, acompanhei como eu sempre faço com todos os pacientes, acompanho o pós-operatório, não perturbando a vida dele, mas a gente liga no dia seguinte, secretária, ou 2 dias depois. Ele gosta desse acompanhamento, então, certeza, né? Então, são situações que o enxerto, então é isso, é o particulado bovino, é o bloco, é o enxerto autógeno, muito em pequena quantidade, arrancado do próprio indivíduo, hoje praticamente não se faz mais. Nem de dentro da boca? Só em pequenas regiões, assim, para fazer um retoque na hora H ali, mas não programado antes. Não há necessidade. Hoje não dá, não precisa mais. Legal. Tem telespectador na linha, doutor? Agora a gente fala com o Vitor aqui de São Paulo. Oi, Vitor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Fica à vontade para tirar sua dúvida, Vitor. Primeiramente, queria parabenizar pelo programa. Obrigada. Que são temas muito interessantes para nós. E hoje, como eu estou vendo o programa com o doutor, como eu tenho diabetes, eu queria saber do doutor para ele falar um pouco dos diabéticos, né? Ótimo. Se essas pessoas que têm essas doenças crônicas, se pode estar fazendo o implante ou não. Perfeito, Vitor. Obrigada pela sua pergunta, viu? Que bom, Vitor, lembrar a gente de falar dos diabéticos. Sim. Que demandam um pouco mais de cuidado, né? Sim. Boa tarde, Vitor. Obrigada pela tua pergunta. O paciente diabético, eu comecei implante há vai fazer 21 anos, né?
fiz o meu primeiro implante. Então a gente, no início da década de 90, era uma preocupação muito grande. Pacientes diabéticos, muito cuidado, porque eles têm problema de cicatrização, atraso no reparo, enfim. E a gente foi vendo, ao longo da necessidade, eu comecei a operar pacientes próximos a mim, amigos pessoais, minha mãe, outros pacientes muito próximos que eram diabéticos. Até o dia que eu peguei o seu Jurandir, um paciente meu com 470 de glicose. E ele falou, eu sou compensado, é que eu sento aqui e minha diabetes dispara de nervoso. Eu falei, Jurandir, nós vamos operar o senhor mesmo assim. Isso faz uns 15 anos já. Eu fiz um enxerto e reconstruí o osso do mento dele e tal. E aí eu mediquei ele por 10 dias com antibiótico. Tá. Então, o que aconteceu? Nada. Foi perfeito. Nesse dia, depois de ter feito já uns 20 casos, eu comecei a perceber o quê? Que o paciente diabético, ele estando com um acompanhamento médico, um controle, uma compensação, e o controle da glicose com frequência, tudo certinho, com a parte de dieta nutricional toda balanceada, tudo certo. O paciente tem ciência que ele é diabético, não importa se é tipo 1 ou tipo 2. O Vitor não disse se ele é um tipo 1 ou tipo 2, mas indifere. O tipo 1 começa na infância, para quem não sabe, o tipo 1 a pessoa praticamente nasce com a doença, e o tipo 2 é adquirido às vezes um pouco mais velho, normalmente depois dos 40, né? Às vezes pode acontecer antes, não existe uma regra. Mas o tipo 1 começa na infância, às vezes a criança tem 7, 8 anos, nem às vezes 4, 5 já descobre o problema da diabetes. Então, mas no tratamento com implantes, se a gente seguir direitinho a medicação, antibiótico, terapia profilática e preventiva e terapêutica, os usos de anti-inflamatórios, medicação correta, planejamento adequado, procurar ser o mínimo, fazer uma cirurgia minimamente invasiva, o mínimo invasivo possível, né? Às vezes o implante não dá para ser tão pouco invasivo, mas por isso que a gente trabalha aquelas técnicas sem corte que nós já discutimos aqui, que é outro assunto. Então a gente consegue direcionar o pós-operatório desse paciente muito bem. Então a contraindicação hoje para pacientes diabéticos ela não existe mais, tá, Vitor? Pode se sentir seguro, desde que você tenha um profissional com experiência para conduzir o caso, pode fazer os implantes sem problema. Tem paciente, tem colegas, ainda é engraçado, que o paciente chega no meu consultório e fala, não, o dentista não quis me operar, porque eu fumo, ou porque eu tenho diabetes, ou porque eu não vou suspender o cigarro de forma alguma. Tudo bem, a gente opera, não tem problema, mas tem ainda muito profissional que tem muito medo, né? Tá. É falta de preparo mesmo, de estudar, de experiência. Mas a gente faz tranquilamente. Então acho que deu para responder a pergunta. Deu, com certeza. Então é bom a pessoa saber se está com diabetes compensado ou não, né? Tem que tomar antibiótico, não importa o tamanho da cirurgia, toma antibiótico no mínimo 7 dias. Essa é a diferença de conduta e acompanha o pós-operatório com o uso de antisséptico, né? Bochechos, eu acompanho mais, vamos dizer, mais intimamente esse paciente nos primeiros 15 dias. Agora, em outra ocasião, aliás, a gente já teve bastante tempo para falar sobre aquela cirurgia guiada, né? Ela funciona bem para paciente que não pode sangrar demais. No caso, por exemplo, do diabético, pode funcionar? Ela encarece um pouco o processo, né? Tem que fazer uma guia, tem que fazer uma tomografia da prótese e da boca. Mas por que eu estou perguntando isso? De repente, a pessoa... Eu não sei quanto custa, não precisa falar, mas de repente você vai falar assim, para abrir toda a boca, fazer o que precisa, deixa eu investir um pouquinho mais nisso, para ter isso, né? Menos problema, né? O paciente, ele vai, não é porque ele é diabético que ele vai sangrar mais, não necessariamente. Perfeito. Tem pacientes que têm problemas de trombose, alguns casos hemofílicos, de isquemia. É um capítulo à parte ainda? É um capítulo à parte. A gente não tem tanta... vamos dizer assim, eu nunca operei em 20 anos, eu nunca peguei um paciente hemofílico para fazer implante. Tá. Porque ele tem problemas muito sérios, então ele prioriza outras situações, né? Tá. Então assim, mas eu acho que se um dia aparecer, a gente tem que conversar com o médico e ver até onde se faz necessário. Mas eu acho que se ele tiver que tirar um dente, ele vai tirar. E a extração dental, é importante quem está nos escutando em casa, que a extração de um dente, ela é pelo menos 3 vezes pior em termos de pós-operatório e durante a cirurgia, do que a colocação de um implante convencional. Então, quem arrancou um dente faz um implante tranquilamente. Tá. Tem casos, aí entra a história do que a gente já falou de escolha profissional, que é um outro capítulo também, que o profissional não tem tanta experiência, mas ele se aventurou. Hoje virou mania, né? O dentista acha que ele tem que fazer, se ele faz cirurgia, ele acha que tem que fazer implante. Então, se quer fazer implante, ótimo. Mas vá fundo. Não adianta fazer curso de 6 meses, porque hoje de um ano, ou até 2 anos e parar de estudar. Tem que ir fundo na especialidade, porque não tem 8 ou 80 na implantodontia. Implantodontia ou você é 80
ou você vai ter grandes problemas, a não ser que você fizer só um implantezinho, eu faço só caso unitário, um aqui atrás, aqui, não faço nada diferente disso. Aí tudo bem, aquela história, quem não faz não tem problema. Mas quem quer se aventurar, solucionar casos, como a gente mostra aqui, fazer grandes reabilitações, grandes reconstruções ósseas, tem que ir muito fundo e os primeiros 10 anos serve de aprendizado. É uma verdade, isso aí só quem... Eu costumo dizer que você escolheu isso já há muito tempo, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tinha uns 5, onde não 6 tinha tanta procura por implante assim, não tinha tanta, e assim, eu fui evoluindo conforme a técnica. Hoje já está tudo já... grande, apareceu né? de uma vez, então o cara tem que estudar muito mais. Eu fui estudando à medida que a gente sofreu mais também, bateu muito mais cabeça. Então eu costumo dizer sempre que a experiência... Tem gente que fala assim, cirurgia é cabelo branco. Não, eu discordo. Eu não tenho cabelo, poderia ter já, mas eu não tenho. Isso é obra por genética, Deus, enfim. Mas a experiência, ela é um farol aceso, iluminando tudo aquilo que você já passou. Perfeito, então, eu gosto quando você fala isso. Não importa se você tem 20, 30 anos, mas você tem 20 de experiência em alguma coisa, desde os 10, enfim, lá na área da médica não dá para você ter experiência desde os 10 anos, mas você se forma 21, 22, 25, quando você tem 40, 50 anos, se você se dedicou naquele período e fez afinco, claro que você vai ter experiência. Então, por que eu falo isso? Porque tem dentistas com 50 e poucos anos, que estão formados há 30, que vão começar o implante. E aí, às vezes, o paciente tem contato, ele fala, não, o cara já é velho. Só que não tem experiência em quê, né? Nenhuma. Entendeu? Ontem tem uma telespectadora, agora ela fala do Rio de Janeiro, é Socorro. Oi, Socorro, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Fica à vontade para tirar sua dúvida, seja muito bem-vinda. Tá bom. Olha só, eu fiz o implante na boca, na parte de baixo, 2. Tá. E um dos implantes saiu. Eu voltei lá para reclamar. Sabe que eles disseram que a corrente sanguínea mesmo que expulsou um dos implantes. É possível isso? Tá. Obrigada, Socorro. Obrigada pela sua pergunta, doutor. Por isso que eu falo que o telespectador participando agrega tanta coisa aqui pro programa. Implante que sai do lugar, cai, perde o implante. O que pode fazer? Então, essa é que às vezes é uma Socorro, para não complicar muito a resposta, das duas uma, ou o profissional não sabe explicar, faltou ir mais a fundo, como nós acabamos de dizer, ou ele achou que ela não fosse entender e falou, sua corrente sanguínea expulsou o implante. Então, na verdade, Socorro, não é a tua corrente sanguínea, você não tem problema nenhum no seu sangue, tá? O que acontece são duas situações. Primeiro, colocou-se o implante em uma determinada região e esse implante não travou, não estava totalmente dentro da estrutura óssea, tridimensionalmente falando, né? Imagina as 3 dimensões, o osso aqui, o implante tem que entrar no meio, tá? Ou não acontece isso, ou acontece dele estar no local certinho, introduzido tridimensionalmente, com todas as paredes ao redor, mas naquele local ser um local com infecção, histórico de infecção prévia, por doença periodontal, principalmente, né? Ou às vezes até endodôntico, e o dentista não medicou com antibiótico corretamente, porque você tem duas situações. Ou não colocou dentro do alvéolo, não colocou dentro do osso, e aí vai realmente ter um problema, pode ter um problema, não ter estabilidade, é uma situação. E a segunda é por infecção. Existe uma terceira que é por trauma. Mas aí o cara pôs o provisório em cima, ativou e às vezes perde. Eu não sei se foi o caso dela. Eu acho que ela só colocou embaixo e esperou o período, os 90 dias, 6 meses, e o implante caiu. Ou expulsou. Ele caiu para fora. Então o que acontece? Ele, pela infecção, ele faz uma fibra. Ele não faz osso. Ele faz fibra. Como assim fibra? Tecido, como se fosse carne. Igual quando você tem você arranca um dente, fica o local, fica um tecido, granulação, aí faz fibrose e ele fecha o alvéolo. Quando você quebra alguma coisa na mão, braço, que você engessa, para que é que engessa? Para imobilizar. É o mesmo conceito. O implante ele tem que estar imobilizado, tem que estar quieto lá. Mas se tem uma infecção que na casa externa não tem, porque não tem bactéria, a boca tem bactéria, aqui não tem, você lavou, engessou, você imobilizou, o osso consolida, ele faz osso com osso, ele faz uma união ali, consolida o osso, tem um reparo. Quando você mexe muito o braço, ele faz fibrose. Aí dói, e tem uma formação
de fibra ali e aquilo não consolida, então tem que ficar mais tempo engessado. No caso do implante, faz fibrose por quê? Ou porque ele está mole, amoleceu, ele perdeu estabilidade, não estava tão estável, estabilidade inicial, não primária, não atingiu nem a estabilidade primária, ou acontece isso, a infecção no local. E aí essa infecção, a bactéria fica ali naquela região ali, por um problema periodontal ou não, e o implante começa a expulsar. Ele às vezes parece que ele salta na boca, né? Então, nesse caso, normalmente você perde. É muito raro você parafusar de novo e ele pegar, né? Então ele acaba perdendo. Então ele acontece pela infecção ou por uma formação de fibrose, por o implante não estar totalmente estabilizado. Ou caso, até para completar, desculpa, não tem sangramento suficiente ali, uma área sem dente há muitos anos. Quando você faz o furo, você olha assim para dentro do furo, não tem nada. Nada de nutrição. Aí você coloca o implante lá que ele não vasculariza direito, ele no osso integra, né? Então o dentista deve ter explicado assim, a grosso modo, olha, sua corrente sanguínea expulsou o teu implante. Então faltou, Socorro, possivelmente, um desses fatores. Mas não que você tenha um problema no teu sangue, tá? Fica tranquila. Se você for diabética, que é um problema do sangue, a única coisa que teria no sangue é isso ou leucemia, né? Se ela tivesse leucemia ou diabetes, ela saberia. Então, o implante pode ser expulso nessas circunstâncias. Mas nesse caso, limpa essa região, trata direitinho, tiver osso, põe de novo que a coisa vinga. Legal. Faltou, acredito, no caso da Socorro, que ela estava perdida, ligou para cá por isso. O especialista dizer para ela o que vai fazer depois, né? Exatamente, tem que falar, né? Então, o que fazer agora que muitas o implante... vezes não se sabe, né? O colega não sabe. Então eu vou dar um recado para quem está em casa e eu volto, porque já que a gente mostra imagens, também tem bastante coisa legal para a gente mostrar aqui hoje. Já que isso pode acontecer, então pode se perder um implante, queria que o doutor explicasse o que faz então depois, se isso atrasa, de repente naquele lugar, viu, doutor, não vai dar mais para colocar. E aí o que faz então, já que você precisaria daquela quantidade de implantes, de repente você está trabalhando com o mínimo para colocar uma prótese fixa, tá? Agora eu dou um recado bastante importante para você que está em casa. Sabe que cuidar da saúde é essencial. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre próteses, sobre implantes. A gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é mestre, especialista em implantodontia, cirurgião dentista. Está esclarecendo as nossas dúvidas. Deixa eu aproveitar aqui que a nossa telespectadora falou de uma situação onde ela perdeu um implante. Você falou que isso pode realmente acontecer, que tem alguns motivos que podem fazer com que isso aconteça. Sim. Aconteceu. Faz o quê? O profissional vai dar esse suporte? Porque a dúvida é essa, você confiou o procedimento, né? Confiou ali a sua reabilitação ao profissional. Uma vez que isso aconteceu, eu esperaria, e eu acho que o telespectador também espera, que o profissional desça, olha, tudo bem, isso poderia acontecer. Aliás, já falar antes que isso pode acontecer, né? Sim, explicar antes. Explica antes quais são os riscos, enfim, acontecendo, para ele não se assustar também, né? Achar que, algo inesperado aconteceu. E qual é o próximo passo, então? Porque, de repente, você está trabalhando com o mínimo ali de implantes que você precisaria para reabilitar aquela boca. Exatamente. Por isso que eu falo sempre, vamos fazer uma prótese fixa parafusada, coloco 5 implantes. Se eu perder um, eu tenho 4 e não preciso operar de novo. Às vezes eu não tenho como colocar mais que 4. E não vai fazer enxerto. Então eu coloco 4 e se perder um, reponho. Mas é melhor ter mais. No caso da Socorro, eu acredito que talvez possa ter sido conversado, não sei se ela não nos falou. Tá, a gente não sabe. A gente não sabe dizer, mas vamos supor que, vamos criar suposições, né? O que você falou ali aquela hora é uma suposição. Supondo que não te tenha sido explicado, eu acredito que deva ter sido. Mas qual é a solução para quem não ouviu o que ela disse, como nós também não ouvimos? Escutaram a pergunta, mas não escutaram como conduzir o caso. As questões que envolvem a perda do implante são análise da região, uma análise radiográfica. Às vezes eu perco o implante, mas eu tenho todas as paredes. Está lá meu túnel, meu alvéolo ali, meu sítio receptor. O que eu faço? Põe um mais calibroso. Perdi um de 3,5, 4, eu ponho um de 5 de diâmetro. Então ele é assim, né? Vou colocar um mais largo. Aí eu ocupo o espaço, Por que tem que ser mais largo? Porque ele tem que estabilizar. Eu tenho que ter uma estabilidade inicial do meu implante. Falava-se antigamente em estabilidade primária, mas a gente sabe que a estabilidade primária, ela acompanha junto
Ela vem acompanhada com a formação de um osso primário ali, que começa a acontecer depois de 14 dias. Né? Então, é muito importante a gente entender que uma perda de um implante, você trata ou colocando esse mais largo, ou eu tenho perda óssea de grande volume, onde eu tenho que fazer um enxerto primeiro e depois colocar um implante de volta naquela região. Ou eu simplesmente cureto, espero 30, 40 dias e reposiciono 50 dias e reposiciono um novo implante no local. E aí eu faço uso de uma coisa que você colocou logo no começo do programa, que é muito interessante. Eu coloco uma barreira, eu coloco uma membrana, uma película de teflon ou de colágeno entre a gengiva do paciente e aquele osso. Para que é isso? Como o próprio nome diz, é uma barreira para que o tecido, a gengiva em volta, o epitélio, gengiva, gente, vocês vão ver aquela parte rosa aqui, a gengiva, é epitélio. E embaixo dele é conjuntivo, tecido conjuntivo. Ele invagina e ocupa o osso. Ele que ele forma mais rápido então, do que o osso. Então, um buraco ali assim, tem um buraco aqui, a gengiva faz isso aqui para dentro, que é acarpetar, e aí ela cresce e faz o preenchimento do alvéolo. Então, eu tenho o quê? Fibra, muita fibrose ali. Quando eu coloco uma barreira, que é ela vem quadradinha, se é o teflon, o colágeno, ou o politetrafluoretileno expandido ou não importa o tipo de membrana. Eu tenho que analisar bem o que eu vou indicar bem o que eu vou colocar ali. Vou remover? Não vou remover? É reabsorvível? Não reabsorvível? Tem várias características da membrana. Mas eu vou colocar ela como se fosse um envelope aqui e fechar o meu tecido por cima. E deixar aquilo no mínimo 21 dias, se ela estiver exposta. Quando eu retiro a membrana, o osso que formou embaixo não tem fibra. Porque ela fez barreira, ela não deixou... Então é de excelente qualidade, vai suportar. É uma barreira bem colocada. Tá. Ela tem que ser muito bem manuseada, é difícil isso. Se o cirurgião não for periodontista de formação, ou tiver um dom para periodontia, às vezes ele é bucomaxila, às vezes ele fez só implantodontia, mas não trabalhou, não treinou as mãos de forma suficiente para colocar uma membrana de forma que ela não colabe. O que é colabar? Ela dobrar e entrar para dentro. Igual um lençol, você dobra a massa, ela está retinha. Se ela faz isso aqui e entra para dentro do buraco do alvéolo, não passa a não ter mais função a minha membrana. Então a gente entrou mais ou menos, a barreira me serve para isso, para prevenir que o meu tecido invade. Então são as formas de solucionar esse caso da Socorro. É um pouco mais técnico, mas só para quem está em casa entender que tem a solução. Tem muita pergunta chegando aqui no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, falando sobre, de repente, um implante onde era o lugar do dente mesmo. Então você vai repor um dente com um implante. Sim, implante imediato chama-se. Isso. Muito bem Agora, tem muita gente perguntando. Agora, já que a gente falou sobre barreira, de repente você perdeu um dente. Sim. E a gente sabe que o risco de se perder o osso é muito grande, né? Você perde o dente, você vai perdendo o osso. A gente aprendeu aqui. A gente não sabe quanto tempo, deve variar de pessoa para pessoa, né? De repente você não tem agora, perdeu o dente. Você não tem agora condições financeiras para pagar esse implante hoje. A barreira pode funcionar de modo a que você possa esperar um pouquinho mais ou não? Depende da extensão da perda, sim. Tá. Da perda óssea em volta daquele dente. Tá. Se é uma perda óssea que está pequena, aí você vai falar assim, bom, você está pequena... Acabou de acontecer. Você está pequeno, eu não vou arrancar o dente para quê? Você tem pouca perda óssea, tem que raspar. Entendi. Às vezes o osso, o dente ainda tá lá. Tá. E às vezes a condenação, o que vai me determinar o tempo? É a distância da ponta dessa raiz até o primeiro acidente anatômico que nós temos. Como assim? Eu tenho aqui o nervo embaixo e aqui em cima eu tenho os seios maxilares. Então a distância da minha raiz aqui, eu tenho até uma imagem aqui que talvez ajude a gente a esclarecer, pelo menos o inferior, né? Vou imaginar aqui, ó. Vou mostrar para os meninos ali. Isso. Né? Coloca aqui a imagem. Então vamos imaginar, ó, vamos imaginar que aqui passa o meu nervo, ó. Tá? Se esse nervo tá aqui embaixo, eu tenho essa altura toda, ok, eu posso esperar um pouco mais. Se eu colocar uma membrana aqui, uma barreira aqui para tirar essa raiz e ela deixar meu osso nessa altura, ok. Mas vamos imaginar que esse osso está mais curto, ele está mais aqui, ó, e eu tenho só isso aqui de altura. Tá. E meu nervo está passando aqui. Aí não adianta. Não tem nenhum osso nem nessa situação. Então tem que ser avaliado por uma tomografia. Entendi. Mas dá para fazer essa... É que o interessante é que a gente não
não realiza isso como leigo, né? É que às vezes o seu osso já está perdido, você está perdendo o osso e seu dente está lá. Vai perdendo, né? Mais, cada vez que passa mais, e aí fica difícil de você conseguir realmente virar isso, né? Tá. Agora, tem bastante coisa pra gente conversar e tem foto pra você mostrar. Queria que você mostrasse aqui pra gente. Vou mostrar, então, porque tem muita esse coisa caso aqui que a gente começou, para mostrar o que é uma overdenture, para o paciente que está em casa. Se você quiser usar a caneta, nos entender aqui. Então tá lá. Eu coloquei nesse caso 4 implantes, né? Como é que é a sequência disso? Então tá aqui, ó, 4 implantes. Olha lá. Meus implantes entram aqui. E aí, em cima disso, eu vou colocar essa peça aqui, ó. Que são os attachments. Nesse caso, chama-se locator, né? Uma fabricação da Triai. Tá. Então é algo que você coloca depois, tá? Isso. E aí, depois disso, a prótese vem assim, tá vendo? Ó? Ela é móvel, ela vai vir e ela vai encaixar e abotoar aqui, ó. Faz clique. Ela faz clique. Ou, né, um tec meio... Um tec, tá. Né? E olha lá a prótese, tá vendo? Então ela fica assim, ó. Ela fica apoiada Esse lá é com todos os dentes. É uma overdenture, uma dentadura sobre implantes removível. Tá. Agora, qual a nossa outra alternativa? Vamos pegar aqui essa outra tela aqui. Então, olha lá. O legal é que você tem a informação, é um paciente de 81 anos, essa foto. Então, exatamente. Eu tenho aqui 6 implantes colocados. Eu posso ter 4 também, como naquele caso que eu acabei de mostrar. Então, eu vou lá e vou começar a preparar a minha prótese. Esse aqui é um provisório, mas a prótese definitiva ela é assim. Então, eu faço uma barra em cima desses implantes e essa barra vai estar embutida nessa prótese aqui, ó. Tá? E fica perfeito. Fica perfeito. E isso aqui é fixo. Ela não sai, ela não desaparafusa. Eu parafuso por trás. Aqui, que material é esse? Titânio, aqui é barra, e aqui é um trabalho da material da Hereus, um alemão. Ele é um... Porque é bonito mesmo. Mistura, né? Não, é natural. E às vezes ele fica até mais mimetizado que a porcelana, dependendo da situação, né? Bem bonito. Então, assim... Você não disse que é uma prótese. É uma prótese assim. Então, olha lá. O caso aqui completo, tá vendo? Em cima e embaixo. Perfeito. Então, esse aqui é fixo. Não sai. Se eu quisesse fazer em forma de removível, daria? Tudo bem, daria. Cai naquilo que eu mostrei naquela primeira imagem. Também daria pra fazer, né? Tá. Agora, essa gengiva, então... Deixa eu pegar uma visão aqui inferior. Pode perguntar. Dá pra ver que você tem uma gengiva artificial ali, né? Na foto, olha aqui, essa outra imagem. Mas é da mesma cor, o dente combina. Olha a vista inferior como que é, tá vendo? Tá. Então, os parafusos... Você vai cobrir depois. Eu entro por aqui, aperto, parafuso toda essa prótese. Ela não tem céu da boca, né? Vocês reparem que ela não tem céu da boca. E aí eu cubro depois, olha aí. Então eu cobri os parafusos, fica tudo fechadinho, né? Então essa é a visão que o paciente tem quando ele levanta a boca assim, ó. Tá. Né? E a frente assim. Então eu tenho uma gengiva artificial aqui. Excelente. Mas quando isso aí fecha e sorri, não percebe. Ninguém consegue discernir. Tem até uma caracterização. Veia. Bem natural mesmo. Bem aí entra a qualidade do material. Isso é um trabalho que difere. E também isso não é você que faz, né? Esse material protético não é você. Eu oriento você confia, cor, né? Eu oriento a cor, eu peço caracterização não. Eu que encaminho tudo, ele faz aquilo que eu determino. Por isso que a gente tem que escolher o profissional que a gente vai conversar. E aí tem que ter muita relação boa com o profissional tem que você confia no profissional e confia nas boas escolhas dele também, né? Sim. Pode atender uma telespectadora que está na linha. A Patrícia fala de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É isso, Patrícia? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Seja bem-vinda, fica à vontade. Tá. A minha dúvida, que eu queria estar tirando com o doutor... O meu pai tem 62 anos e ele faz um tratamento de câncer. Tá. Em 2010, ele fez 38 rádios na região de cabeça e pescoço. E ele perdeu alguns dentes. Então, nós queríamos estar sabendo qual tipo de tratamento, se tem algum tipo de implante que o pai poderia estar fazendo para recuperar os dentes. Ele já acabou de fazer o tratamento, Patrícia? Sim, ele só vai agora uma vez ao ano. Tá. A idade dele é 62, é isso? Isso. Obrigada pela informação, obrigada pela pergunta. Né? Patrícia, doutor, pode responder. Então tá, Patrícia, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque eu tive um caso igualzinho do seu pai há mais ou menos 8 anos. Joga a imagem aqui, que eu tô com o caso aqui, inclusive. Ai, que bom. Ela começou a falar, eu já ouvi. Então, esse caso aqui...
Olha aqui, tá? Isso aqui é 7 meses, esse caso tem 7, 8 anos já, tá? Então, para você entender, seu pai perdeu todos os dentes. Eu tive um paciente, o senhor José Delgado, que é um cara formidável, excepcional pessoa. E ele teve um problema, um tumor na cabeça, e foi submetido a uma cirurgia e radioterapia. Só que o caso dele, olha só que interessante, ele fez os enxertos comigo, não tinha osso, colocou o osso e aí ele foi diagnosticado do tumor. E embaixo ele já tinha colocado os implantes. Então ele fez a cirurgia de remoção do tumor já com o enxerto pronto. Fez 25 sessões de radioterapia em cima dos implantes. E com os implantes, em cima do enxerto de cima e com os implantes de baixo. E aí eu não sabia de nada até então, não tinha experiência. Aí eu falei, vai perder tudo. Qual foi minha surpresa? Quando ele chegou, ele não tinha perdido nada, nem o osso e nem os implantes. E aí eu conversei com o neurologista dele na ocasião, ele falou, Luiz, às vezes há uma necrose, pode acontecer de ter um pouco de necrose óssea nos casos de radioterapia, principalmente na região da cabeça, mas a gente não tinha saída, como teu pai tá nessa situação, perdeu os dentes, nós colocamos os implantes superiores e ele seguiu, pode colocar aqui, a gente colocou, e olha só. Foi colocada uma porcelana aí, pode projetar aqui. Então a gente chegou nessa situação aqui, ó. Olha que bacana. Então essa é uma vista inferior da Então, prótese. a boa notícia que você teve é que ele não tinha perdido A boa notícia que eu tive, então, foi que o caso, ele já tinha feito radioterapia já com o tratamento em andamento. Tá. E não perdeu o enxerto, quer dizer, o enxerto, além de tudo, era um osso novo e foi irradiado. Tá. Então ele não perdeu esse osso. A chance do pai dela é muito maior. Porque o seu José Delgado tinha uns 67 anos na época, um pouco mais velho que o pai dela. E ele já estava com o osso em posição e sofreu todo o baque da recuperação da cirurgia e da radioterapia na cabeça. Então eu pensei, perdi o enxerto inteiro, porque o enxerto, teoricamente, é um osso mais novo, ele vai sofrer mais do que o osso antigo. Então, se o caso do pai dela perdeu os dentes há pouco tempo, às vezes tem até osso. Perfeito. Né? Então, essa indicação claro que precisa avaliar, Tem que avaliar, não pode ser qualquer um a tratar, né? Não dá para pegar qualquer um pegar o caso que não vai ficar com medo. Então, a gente tem que... a gente está à disposição, qualquer dúvida, depois o e-mail fica sempre à disposição aí, quem quiser falar comigo. E ele chegou nisso aqui, quer dizer, um paciente que ele acabou vindo a óbito depois por um outro problema, depois de 5 anos, acho, não sei, um período já. Eu queria que você falasse, eu vou me posicionar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, eu queria que você fosse respondendo aqui para os nossos telespectadores. Tem muita gente assim, legal, eu tenho interesse de fazer um implante, eu tenho interesse de resolver meu problema na boca, isso? Tem gente que pergunta, no caso de resolver o problema de 1, 2 dentes, e outros que querem saber de reabilitação de boca toda. Quer saber quanto tempo, eu quero saber quanto tempo leva para fazer esta recuperação. Enquanto eu chego até lá, você fica à vontade para responder, doutor. Tá. O tempo vai estar muito ligado à condição óssea que esse paciente tem. Então, muitas vezes a gente tem uma circunstância de perda óssea muito extensa, onde eu tenho que fazer uma reconstrução do osso primeiro, colocar enxerto, induzir aquela gengiva em volta também já a começar a fazer um formato nela, um formato gengival mais adequado, para até depois eu instalar o meu implante e depois desse implante instalado eu conseguir reabilitar a minha prótese. Então, isso em tempo. Se o paciente chega no início precisando de um enxerto, ele vai ter o período de diagnóstico e tratamento, 6 meses após o enxerto, colocação do implante. Se for maxila, mais ou menos 4 meses depois eu vou reconstruir. E se for uma mandíbula, 70 dias depois eu vou começar a reconstruir, a reabilitar o meu caso. Claro que se for um dente só e precisar de enxerto, vai levar mais ou menos 10 meses. Se for um caso de um dente só, e não for em caso de enxerto, se for superior, 4 meses e meio, 5 meses já está com a porcelana. Se for um caso inferior, 80 dias já está com a porcelana. Muitas vezes a gente ouve falar em propagandas na televisão, propaganda não o que a gente faz aqui, que é uma entrevista institucional, podemos dizer, né? Informativa e jornalística. Não é propaganda, porque as pessoas veem muito na mídia,
Vem até a nossa clínica, colocamos o dente em 1 hora, colocamos o dente em 1 dia. Esse dente, que fique claro para quem nos escuta, é que é um provisório. Sempre é um dente acrílico. Ninguém coloca porcelana definitiva, olha, pode ir embora e nunca mais voltar. Não é um dente definitivo, quando é individual. Quando é boca inteira, pode colocar uma carga rápida, às vezes fica pronto em 1, 2 ou 3 dias. O ideal é colocar depois de 7 dias até, porque a mucosa tem uma resiliência. Então essa resiliência da mucosa, ela tem que ser respeitada. Não adianta você querer ir colocando a prótese tudo de uma vez. Aquilo vai ficar com edema, vai dar incômodo, vai gerar muitos fatores de inconvenientes, vamos dizer assim, para o paciente nesses primeiros dias. Então, casos como esse, de boca inteira, você tem que fazer enxerto 10 meses, 1 ano às vezes. Agora, caso que não precisa de enxerto, resolve ou com carga rápida em 10 dias, ou se for esperar a integração dos implantes, se for inferior, 70 dias, superior, 120. 120 para até recuperar. Aí entra, aproveitando, então vou colocar implante zigomático, que eu ouvi falar, muita gente fala, são implantes compridos assim que entram presos no zigoma. Só é indicado, principalmente a nossa escola, a parte acadêmica que a gente estuda, a nossa revista lá que o professor Haroldo cuida com tanto carinho, que é a Implant News, uma revista muito forte, muito boa, aquele que é o coordenador executivo, a gente sempre publica de uma forma que o zigomático, isso é praticamente um consenso entre os profissionais que nela publicam e também fazem consultoria científica, é que o zigomático é indicado para pacientes já mutilados, que já passaram por enxerto, não funcionou nada, aí vai para o zigomático como última opção. Principalmente porque ele é um implante desse tamanho, que ele vai entrar por aqui, vai atravessar e vai prender no zigoma, em uma área pequenininha assim, de 6, 7, 8 milímetros. Então fica com um braço de alavanca muito grande. Você precisa ter 4 implantes na região anterior para apoiar melhor esse zigomático. Mas se eu tenho 4 implantes na região anterior, então eu termino só com os 4, como a gente viu nas fotos. Então vale muita reflexão, né? Só o zigomático sozinho é uma alternativa mais rápida, mas é muito mais perigoso o insucesso, provável o insucesso. O prognóstico não é tão vantajoso e favorável como o uso do enxerto e a colocação dos implantes posteriormente. Por isso que tem que escolher bem o profissional. Agora, eu dou um recado para você que está em casa, está acima do peso, fez 30, 40 anos e percebe que o seu organismo está mais... Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje recebe o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. A gente está falando sobre implantes aqui, e próteses sobre implantes, né? Um tema bastante amplo. O doutor está sempre por aqui para tirar as nossas dúvidas. Tem mais imagem para te mostrar, não, né? Doutor. Outras coisas. Prótese sobre implante. Tem muita pergunta chegando aqui na nossa página do Facebook. As pessoas, já falei, perguntam sobre recuperação. E aí o doutor já respondeu. Perguntam sobre como fazer. E tem um telespectador que ele traz uma pergunta aqui, que você falou da nossa telespectadora, mandou pergunta, ligou pra cá para falar sobre quando o implante caiu, ela perdeu o implante, né? A Yara Archina diz que tem implantes agulhados com prótese fixa. Aqui eles têm, essa prótese fixa tem infiltração. Então, qual seria o procedimento para a troca? E ela já de antemão aqui agradece. Infiltração é outra coisa que pode acontecer? Infiltração do quê? É muito importante as pessoas entenderem, e vamos até aproveitar para esclarecer uma coisa que muita gente recebe a informação do dentista de 30 anos atrás, colocou uma prótese fixa e o profissional fala, não, essa prótese é para a vida toda, vai ficar aí 30 anos. Não é, né? Ela aguenta, a prótese aguenta 30 anos. Você vê se o que está embaixo dela vai aguentar 30 anos. Aguentou, ficou. Mas às vezes chega como ela disse para nós, com infiltração, com perda óssea, com tudo que você pode imaginar. Então ela colocou um implante que nós chamamos de implante agulhado. Mas como assim agulhado? Eram agulhas de Cialon, um francês que criou isso aí, chamado agulhas de Cialon. Então essas agulhas, elas eram colocadas em forma de tripé dentro do osso de uma região. Ou tripé ou 3 assim perto, todas elas perto. Então agulhas mesmo, imagina igual um arame, espessura de um arame, só aquilo de aço inoxidável, você furava e espetava em uma determinada região, 3 perto uma da outra e fazia um dente em cima.
Então aquele dente ficava assim, ó, em cima disso aqui. Quando o osso começava a perder, porque você tinha quase que obrigatoriamente uma lesão de furca já, que a gente chama. Que é o quê? 3 coisas juntas, retendo com o dente por cima, você não conseguia higienizar nesse vão, formava o quê? Resíduo. Esse resíduo ataca a estrutura óssea aqui e você vai perdendo o osso. E aí o que acontece com ela? A retração em vários lugares, infiltração de alimento, infiltração bacteriana. É isso que a gente fala em infiltração. Então tem que trocar. Aí tem que avaliar a idade, tem que avaliar condição, disposição em fazer o que tem que fazer. Para ver como vai ser feita essa troca. Eu tô com um caso agora, eu falei no intervalo, de um paciente de 84 anos, o seu Joaquim, que tinha agulhas aqui na região anterior e eu optei por não tirar. As agulhas estavam firmes. O que eu fiz? Ele é um senhor já de bastante idade, a cirurgia ia ser um pouco mais chata. Eu reabilitei de novo, de uma forma melhor. Recoloquei 3 elementos novos, com adaptação melhor, dobrei mais aquelas agulhas, tirei um pouco daquele efeito da furca, mas eu vou deixar aquilo lá mais quantos anos? 5, 8, 10 anos? Porque a sobrevida dele, em relação a isso, a gente tem que levar em consideração, né? O quanto de sofrimento que ia ser, né? Exatamente. Tem pergunta da Nicole Martins, mas eu faço já. Tá? E a pergunta dela é bem interessante, é da mãe dela. Já, Nicole, sua pergunta vai ser respondida aqui no Consulta. Agora eu vou conversar com o Kleber. O Kleber que traz aqui pra gente todos os dias o anúncio do Beijo. Eu volto a conversar com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Doutor, tem pergunta aqui? A gente tem 4 minutinhos, tá? Só tem 4 minutos para encerrar o programa. A Nicole Martins diz que a mãe dela fez 5 implantes e já faz 6 meses. Ela sente parte desta região anestesiada. Não consegue passar o fio dental e tem muitas aftas. Ela pergunta o que fazer. As próteses vão ceder para poder passar o fio dental? Como é que é feito esse planejamento aí, doutor? A parte anestesiada que ela sente deve ter sido uma manipulação ali perto do nervo, dá uma parestesia aqui na região e depois inferior. Sai? Às vezes vai voltando. Se não teve uma lesão nervosa, vai voltando. Ou com antineurítico, ou só com aplicação de laser, ou o próprio tempo vai voltando. Quanto a prótese vai ceder, não. A prótese não cede. Ela tem que ser feita já ou abrir espaços para passar esse fio dental, essa fita, enfim. Conversar com o dentista que fez a prótese para melhorar essa condição de higiene que ela está sentindo aí. Tem que fazer isso. Relatar o problema para o cirurgião dentista que fez a prótese dela e falar, olha, eu estou querendo higienizar aqui e me orienta. Né? Porque assim, falando assim, prótese vai ceder, a gente não tem a visão da coisa. O que é, né? Não dá pra dizer que tipo de prótese que ela não falou nada, ela não detalhou mais, né? Tem que detalhar mais. Com certeza. Se deve escrever depois um e-mail, alguma coisa, a gente... Eu já vou aproveitar, nosso tempo tá acabando, já vou deixar os contatos aqui do doutor. O doutor tem uma fanpage agora no Facebook, assim como a gente tem aqui no Consulta ao Doutor, ele também tem. Escreva pra ele, adiciona não, é curta, né? Curta a página, por quê? Ele sempre posta coisas muito bacanas, então ele mostrou aqui uma postagem sobre diabetes, né? Ele anunciou que viria aqui na fanpage. Então, Dr. Luiz Cosmo, é assim que você encontra a página dele no Facebook. Curta a página, compartilhe e dá para entrar em contato por lá também pelo telefone 0 operadora 11 3262 0094 3262 0094 ou pelo site www.luiscosmo.com.br luiscosmo.com.br. Tem gente aqui, doutor? Eu sei que você atende muitas pessoas que vêm de longe, outros estados, vêm até de outros países aqui. Sim. E as pessoas estão perguntando, Denise, pergunta pro doutor, tem filial dele aqui? Ele atende aqui? Tem gente de Minas, de diversos outros estados, né? Distantes aqui de São Paulo. Você faz o planejamento, né? Você atende aqui em São Paulo, mas você planeja a vinda dessa pessoa, né? Sim, a gente planeja, a pessoa me encaminha documentação por e-mail, faz contato comigo, a gente recebe a documentação, planeja, passa tudo mais ou menos já por e-mail. Quando a pessoa vem, já vem sabendo o que vai fazer. E aí fica aqui. Ontem um paciente minha de Ilhéus ficou aqui 3, 4 dias, foi embora já com cirurgias prontas, voltou depois de 6 meses, ficou mais 10 dias e fez a prótese. Excelente. Então dá pra fazer esse plano. Dá pra fazer, se quiser, dá. Tem muita gente que fez. São quase nessa via com pacientes assim que vêm de fora desde 2002, 12 anos já. Bom trabalho, que continue assim, viu, doutor? Cada vez crescendo mais. Obrigada por ter vindo. É sempre um prazer, uma grande alegria te entrevistar. Muito gostoso, o bate-papo flui naturalmente. Obrigada. Volte sempre que quiser. Obrigado, eu agradeço a audiência aí, a procura, né, dos nossos assuntos. Muita gente. Bastante gente. E parabenizo também toda essa equipe aqui maravilhosa que está aqui atrás, câmeras altamente qualificadas, o staff, a sua
excelência em apresentar o programa, o Walter também, excelente produtor. É um prazer muito grande trabalhar com gente competente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Venha sempre. Você que está em casa, obrigada pela companhia, pela audiência. Ó, de segunda-feira, que você tenha uma excelente semana. Eu tô te esperando aqui amanhã, 3h35. Eu te espero. Tchau.